Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero trazer algumas respostas de perguntas que vocês fizeram neste vídeo. Eu já estou aqui com o meu notebook, vou colocar aqui no canal, no meu canal, e é sobre o vídeo Como começar a vender plantas de casa do zero, mesmo sem experiência. Esse é um dos vídeos que tem bastante visualização e bastante interação. Eu já quero começar agradecendo você que está acompanhando aqui o canal Vida Leve no Jardim. Para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Darte e aqui nós falamos de plantas, falamos de jardinagem, de cultivo saudável, falamos de crescimento na nossa vida pessoal, profissional, emocional, em todas as áreas, né? Em todos os aspectos da nossa vida. E também falamos da palavra de Deus, que é o nosso alicerce. Pelo menos o meu alicerce. E hoje esse vídeo é para tirar as dúvidas de algumas pessoas que desejam começar a empreender através das plantas, que viu na jardinagem uma oportunidade de recomeçar na sua vida profissional ou até mesmo de começar a ter uma atividade além de um hobby. Assim como começou comigo, que eu comecei na jardinagem como um hobby, algo que sempre fez parte da minha vida e que nos momentos em que eu estava passando por algumas situações na minha vida profissional, naquela incerteza, buscando uma resposta de Deus, para saber o que eu realmente queria fazer na minha vida profissional, a jardinagem para mim veio como uma resposta. Eu peguei esse hobby e transformei em uma atividade profissional. Como eu sempre falo, nunca deixou de ser um hobby, sempre vai ser um hobby porque é algo que eu faço com muito prazer. Cuidar de uma planta, aprender sobre sementes, sobre cultivo, sobre todas as áreas que abrange a jardinagem, que é muita coisa e a gente acaba focando por uma área só, porque é muito grande, né? Falar de jardinagem, não tem como você falar de tudo. Você vai ter que escolher algo para você falar. Então, eu espero que esse vídeo ajude você, ajude nas suas perguntas. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, está conhecendo o canal pela primeira vez, se você tem dúvida também de como começar a empreender através das plantas, eu sugiro que você assista esse vídeo, deixe a sua pergunta e em uma outra oportunidade eu posso fazer um outro vídeo também para responder a sua pergunta. Então vamos lá para as perguntas. Eu não vou responder todas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou selecionar algumas perguntas que pode ser a sua dúvida também. Então vamos abrir aqui o vídeo. Olá, verdeiros, tudo bem com vocês? Está começando. E agora a gente vai para perguntas. Deixa eu ver aqui os comentários. E vou comentar também sobre alguns comentários que foi muito relevante, que pode também nos ajudar a colocar isso em prática dentro da nossa atividade, daquilo que a gente está fazendo. Você pode ler um comentário desse e se você ainda não faz, você pode começar a inserir para te ajudar a vender as suas plantas, a conhecer um pouco mais desse universo de empreender através das plantas. Deixa eu só tomar o meu café, senão vai esfriar. Hoje não é chá, é café. Olha só essa dúvida do canal Receitas da Vovó Mouse. E eu quero já pedir licença de vocês, tá? Para expor as perguntas, as dúvidas de vocês. Mas creio que é para ajudar as outras pessoas. Pode ser que essa pessoa tenha a mesma dúvida que você tem. Então aqui é uma oportunidade de não só responder a pessoa que fez o comentário, mas também outras pessoas. E ela disse assim, ó: tenho várias mudas de morango para vender. Não estou conseguindo vender. Isso aqui é bem interessante. Porque, como eu sempre explico aqui para vocês, quando a gente vai vender algo, e principalmente estamos falando agora de plantas, o que a gente percebe na dificuldade que as pessoas têm de vender o seu produto? Eu creio que aqui ela esteja falando que ela expõe esse produto pelas redes sociais. Hoje a gente tem o Instagram, TikTok, Facebook, e dentro do Facebook eu sempre falo que existe uma página profissional, justamente para você estar colocando os seus produtos, expondo os seus produtos. E a gente precisa aprender a trabalhar com estratégia. O Instagram, ele tem uma linguagem, o TikTok, ele tem uma outra linguagem. A gente vai se inserindo dentro dessas plataformas
de acordo com o perfil que essas plataformas exigem que a gente faça dentro delas, porque senão a gente se perde. Uma coisa que eu aprendi no Instagram é que você não vende dentro do Instagram. O Instagram ele funciona mais como uma página de revista, que as pessoas vão lá para olhar, para interagir. Mas quando você fala de venda dentro do Instagram, você meio que perde seguidores, você também meio que sai dali das visualizações, porque não é o objetivo principal. Você pode até fazer isso, mas de uma forma em que você não necessariamente use a palavra venda. Por exemplo, você pode fazer um vídeo de uma planta, mas a zamioculca, por exemplo. Você pode fazer um vídeo da zamioculca na sua sala. E você pode fazer uma foto e colocar lá no seu story. A pessoa que te acompanha, ela vai ficar visualizando. E se ela tem o desejo de ter essa planta, ela vai ver que você tem essa planta na sua sala, o quanto fica bonito. E ela vai querer isso na casa dela. E se ela sabe que se você vende, por algum momento você colocou lá que você vende, ela vai pedir isso de você. Porque primeiro você vai precisar gerar confiança nesse seguidor, nesse cliente. Nas redes sociais, é muito difícil a gente vender pelo quê? A gente não sabe de quem a gente está comprando, se realmente aquela pessoa está vendendo aquele produto. Então, o Instagram ele funciona mais para te criar credibilidade com o teu seguidor, com o teu futuro cliente. E no caso do Facebook, que tem já essa página profissional, ali sim você pode colocar o seu produto, fazer as fotos. Você não trabalha nem tanto com vídeo, mas sim com imagens, através de fotografias. Você faz a foto, coloca o preço, coloca do que se trata. Quando você coloca lá na sua página do Facebook ou no Marketplace, no LX, você coloca, tem mudas de morango. Ok, você tem mudas de morango. Pode ser que a Márcia, a Fernanda, o João também tenha mudas de morango. Então, você tem que fazer uma diferença no seu produto. Você não vai vender, tenho vendas de morango, você vai vender o benefício que essas mudas podem trazer para a família. Aí aqui eu vou colocar um exemplo de como eu faria essa propaganda dentro da minha página lá do Facebook. Porque o que é interessante aqui também? Uma boa estratégia é vender a transformação que a pessoa terá e não apenas o produto. Em vez de dizer vendo mudas de morango, mostra o resultado que ela proporciona para quem está cultivando o morango em casa, que é aquele morango sem o agrotóxico, sem produtos químicos. É uma pessoa que provavelmente está buscando produtos mais naturais, produzido no próprio quintal ou na própria varanda. Então ela precisa levar para esse futuro cliente os benefícios de ele cultivar o próprio morango em casa. Imagine colher morangos fresquinhos no quintal de sua casa, envolver a família no cultivo e ainda economizar, tendo uma fruta sem agrotóxico. É uma forma simples de trazer sabor, saúde e alegria para o dia a dia. E aqui o cliente vai entender que mais do que uma muda de morango, ele está levando para casa é a experiência de colher os próprios frutos e ter alimentos mais frescos, incentivar a criança, se a família ali tiver filhos, e se conectarem com a natureza, deixar o jardim mais bonito e desfrutar da satisfação de colher aquilo que ele mesmo cultivou. Para quem cultiva, sabe a alegria de colher os primeiros frutos. Esse tipo de comunicação desperta no cliente o desejo de cultivar, de ter essa experiência, e se ele ainda não teve esse contato, essa conexão com a natureza, com a criação de Deus, como eu costumo falar, a partir de uma muda de morango, ele pode começar a percorrer por esse universo da jardinagem. Agora a gente vai aqui para o comentário da Sandra Maria. Algumas pessoas disseram de onde elas estavam falando, outras não. Se você for comentar nesse vídeo, que aliás você vai comentar, diga de onde você está falando, porque assim eu tenho uma noção para saber aonde o canal Vida Leve no Jardim está chegando. Aí olha só o que a Sandra Maria diz. Tenho muitas plantas e muito espaço. Também só gostaria de vender um pouco. Estou me preparando para esse acontecimento. Depois de ter uma pessoa comigo, meu querido irmão, sei que com Deus ao lado tudo vai dar certo. A primeira coisa que ela já tem que é a fé. Para a gente começar qualquer negócio na nossa vida, a gente precisa ter fé em Deus e fé naquilo que a gente faz. Ninguém mais vai acreditar no que você faz além de você mesmo. Aqui ela já tem também o irmão que acreditou junto com ela, que vai dar certo. Às vezes, a gente começa um projeto e só a gente acredita. Nem a família, nem os amigos, ninguém acredita, só a gente. E isso é o suficiente, isso precisa ser o suficiente para você começar. Se você tem fé em Deus, se você acredita no que você faz, e você faz isso com zelo, com amor, com qualidade, buscando sempre melhorar, não tem como não dar certo. Pode ser que demore um pouco, na maioria das vezes vai demorar mesmo. Mas você tem que ter também
paciência e constância. Porque não é do dia para a noite que as coisas vão dar certo. E quando a gente fala de plantas, desse processo da jardinagem, ela ensina a gente a ter o quê? Paciência. Isso aqui é uma coisa que automaticamente, se você vive nesse universo, você vai aprender a desenvolver paciência. E outra coisa aqui, ela já tem tudo. Ela já tem tudo para começar. Ela tem muitas plantas, ela tem espaço, ela tem fé em Deus, ela acredita no negócio dela e ela tem um irmão para ajudar. O que precisa aqui? É só ela começar. Aí ela fala aqui, ó. Estou me preparando para esse acontecimento. Você já está preparado. Muitas vezes a gente vai precisar começar com aquilo que a gente tem. E é aqui que a gente erra. Porque a gente fica esperando o melhor momento, a melhor fase, ou eu ter muito conhecimento para começar a falar de uma determinada coisa. E eu sempre falo, se você cuida de um jardim, você vai falar da sua experiência. Você já tem conteúdo suficiente para ensinar o outro. Porque não vai ser lendo várias literaturas, não vai ser assistindo vários vídeos que você vai aprender de uma hora para outra. Você vai ter que realmente colocar a mão na massa, ou seja, a mão na tela. Você vai ter que praticar, você vai precisar errar muitas vezes para você ter realmente profundidade, conhecimento naquilo que você faz e até mesmo para passar segurança para o seu cliente. Porque você começou vendendo uma muda, mas pode ser que se você desejar mesmo mergulhar nesse universo, você vai querer sair das vendas e passar a ser um mentor. O que é um mentor? É aquele que orienta, aquele que ajuda a pessoa a ter uma pequena horta em casa, um pequeno jardim. Sempre comece pensando num pequeno projeto. Não vai achar que você vai começar a vender mudas e daqui a pouco você vai pegar um grande projeto. Pode ser que isso aconteça, mas é muito difícil. Ainda mais se você está começando. Então, pense que a experiência que você tem já é o suficiente. Você tem a experiência completa para você começar. O que te falta mesmo é segurança. Na maioria das vezes, todos nós passamos por isso, por insegurança. A gente pergunta, será que eu realmente estou pronta para começar? Porque a gente sempre pensa no que o outro vai falar, no que o outro vai pensar. Mas uma coisa que você precisa pensar e colocar na sua mente para você realmente sair dessa espera é pensar, eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas, para abrir aquele negócio que eu tanto desejo. E isso aqui é um meio de eu começar. Quando você começar a ver essas moedinhas que eu falo caindo no seu cofre, aí você vai parar de pensar no que o outro está pensando e definitivamente fazer o que tem que ser feito. Começar. Só comece. A Rejana Gomes comentou o seguinte: tenho muitas plantas e preciso aprender a vender. Suas dicas são ótimas. Ela está se referindo às dicas que eu deixei no vídeo, que você, finalizando esse vídeo aqui, você vai assistir. Lá tem várias dicas de como começar, enfim. Aí, olha só, o que ela fala aqui? Preciso aprender a vender. Tudo que a gente vai fazer na vida, na maioria das vezes, a gente começou do zero. E pra gente aprender, a gente precisa fazer. Como é que se vende? Colocando o anúncio. As pessoas precisam saber que você vende esse produto. E como é que você faz hoje isso? A gente não somente faz isso em uma loja física, em um espaço físico, mas como a gente tem ao nosso favor um marketing digital, que é as redes sociais. Olhe para as suas redes sociais como um negócio, como uma oportunidade de vendas. Eu comentei em um outro vídeo por aqui, você pode depois caçar lá, que no fundo, ninguém está interessado na vida de ninguém. A gente olha por curiosidade, não que a gente tenha interesse de verdade. Porém, as pessoas que estão começando hoje no digital e entenderam que isso aqui é um meio, é uma forma de ganhar dinheiro, elas estão aqui para o quê? Ou para aprender, para em algum momento utilizar esse conhecimento e passar a ensinar aquilo que sabe. Conhecimento, meu pai sempre dizia, é poder. Se você tem conhecimento de algo, você tem um poder nas mãos. E esse poder você transforma ele em quê? Em dinheiro. O seu tempo você transforma em quê? Em dinheiro. Uma pessoa que trabalha assalariado, o que ela está vendendo? O seu tempo. E se você trabalha com alguma coisa em casa, você está gerando o quê? Dinheiro. Se você tem espaço e você se garante ficar nesse espaço, o que seria bom ela fazer aqui? Fazer esse anúncio, né? As pessoas saberem que ela vende. Hoje a gente tem grupo do WhatsApp, hoje a gente tem
a página lá do Facebook, tem o Marketplace. E muitas vezes a gente tem vergonha de fazer isso. Por N motivos, inúmeros motivos, a gente tem vergonha de falar às vezes que vende. Porque se tem aí uma história por detrás das vendas, quem vende é porque está passando necessidade. Nós temos necessidade de quê? De pagar nossas contas. Essa é a nossa grande necessidade, e a gente só vai conseguir isso através do trabalho. E muitas vezes essa pessoa tem vergonha de se expor. Mas, volto novamente a falar das redes sociais, você não precisa aparecer. Crie um nome para sua marca, coloque lá a sua marca e só expõe os produtos. Você não quer falar sobre um determinado produto? Não apareça. Só o que vai aparecer é o produto que você vende. E isso dá muito certo. Tem empresas que você conhece só o nome da empresa e não sabe nem quem é o dono. Então, para quem tem vergonha e deseja começar a vender plantas, ou seja, qualquer outra coisa, crie uma marca para aquilo que você faz e anuncia só o nome da marca e o produto que você vende, obviamente. Vamos ver o comentário da Laura Costa. Ela diz assim, ó, quero vender online. Precisa de documentação? Não entendo muito. Não precisa. Para vender online, a gente tem as redes sociais, o próprio WhatsApp, que também pode ser uma área em que a gente pode estar fazendo ali as nossas vendas. Dentro do WhatsApp, você pode criar catálogos e já enviar diretamente para o seu futuro cliente, o seu cliente, se você já tiver. O que é interessante aqui, no início, a gente realmente não vai precisar de nenhuma documentação para fazer essa venda online, porque a gente já tem essas plataformas que nos possibilita de fazer essas vendas. Fora que também hoje em dia tem muitos aplicativos gratuitos para você fazer a sua loja online. Se você não quer estar nas redes sociais, mas tem aplicativo que você pode fazer sua loja. Tem grátis, mas tem pago também. Aí você escolhe qual melhor te atende nesse momento. Eu indico que, se você está começando, então busque, né, aquilo que está sendo oferecido de graça e conforme você vai melhorando, você vai aprimorando o seu trabalho. No início, não precisa de nenhuma documentação. Porém, conforme a sua marca vai crescendo e vai ficando ali realmente uma empresa, aí sim, você vai virar uma espécie de MEI. Pessoas que trabalham por conta própria, mas que elas precisam estar respaldadas aí pela lei. Então, isso é tão importante para você, como também para o nosso país, né? Vai, de uma forma ou de outra, vai ajudar até a desenvolver emprego para as outras pessoas. Se a sua marca crescer bastante, eu desejo profundamente que ela cresça. O comentário do canal Aprender Cantando Kids não foi necessariamente uma pergunta, mas ele já deixou aqui uma dica. Obrigada pelas dicas, vou começar a fazer mudinha para vender. Já comecei a fazer de samambaias, tenho em casa também arruda e alecrim. Para quem está começando, se você não tem muitas plantas, se você até tem, mas tem poucas, começa com essa que você tem, que você pode até fazer que nem o canal Empreender Cantando. Olhe para aquilo que você já tem e disso daí já começa a multiplicar através de mudas. Tem muitas plantas que elas pegam por estaquias, outras por rizomas, outras por folha. No vídeo anterior a esse aqui, eu mostrei como multiplicar a zamioculca. Então, a zamioculca a gente vai ver que ela pega por folhas e também você dividindo as touceiras dela, fazendo várias mudas. Depois que ela criou aquele rizoma, aquela batatinha, você vai separando ali os caules e você vai tendo várias mudas. Vou deixar aqui também como sugestão para você assistir esse vídeo. E se você não tem nenhuma planta em casa, mas gostaria de começar a vender, olhe para a casa dos seus amigos, de algum parente que tenha, que você possa pedir algumas mudas e depois começar a multiplicar essas mudas. Hoje também, em muitos lugares, como praças, até nas ruas mesmo, tem muitas plantas jogadas. As pessoas jogam plantas, perderam o encanto ou não querem mais ter a responsabilidade de cuidar de plantas, porque é uma responsabilidade, não é só lazer. As pessoas jogam e você pode pegar essas plantas, cuidar delas, multiplicá-las e colocar para vender. Muitas plantas que eu tenho hoje aqui, eu peguei jogada. Eu não suporto ver planta jogada, dói no meu coração ver uma planta jogada. Então eu pego, eu cuido, eu sempre coloco uma aqui para ficar no jardim, para eu
depois ter elas para multiplicar, e as outras eu vou vendendo. E teve muitas plantas que eu já peguei, cuidei e vendi. Então isso pode acontecer com você também. O comentário da Maria de Fátima é muito interessante. Ela diz assim, ó, eu comecei através de 2 pessoas que chegaram para mim e falaram para eu vender através de saquinhos de alimento e caixa de leite. Planto e compro vasos. Tá aqui. Se você não tem nada para começar a multiplicar essas plantas, essa é uma ótima ideia. Sabe esses saquinhos de alimento, de farinha, de arroz, caixa de leite, você pode reaproveitar as garrafas PETs, que eu mais uso aqui é PETs, para fazer as minhas mudas. Você pode reaproveitar e estar fazendo as suas mudas. Uma coisa importante aqui, ó, a gente precisa ser bem inteligente aqui. Não adianta você querer começar comprando vários vasos para colocar as suas plantas para fazer mudas. Isso vai trazer para você um prejuízo financeiro no início, que não tem necessidade. Porque para fazer mudas, você pode realmente reaproveitar essas embalagens, que não vai te custar nada. Aliás, já te custou comprando, né, os alimentos. Porém, aqui, ó, eu não tomo refrigerante, eu não tomo esse suco que vendem açucarados, mas eu encontro muitas garrafas PET na rua. E todas as vezes que eu encontro, eu trago para esse fim, para fazer as minhas mudas. Então, eu trabalho as minhas mudas dentro dessas sacolinhas, desses saquinhos, das garrafas PETs. Para me expor nas redes sociais, aí sim, eu uso uma outra estratégia, que é o vaso. Coloco em um vaso bem mais bonito e coloco lá nas redes sociais. Por quê? Nas redes sociais a gente vende o quê? Também a beleza estética. A estética também tem que vender. Uma pessoa que olha um vaso de Zamioculca bem bonito, ela vai desejar comprar. E no Marketplace eu vou colocando as imagens da muda. Eu uso essas estratégias totalmente diferentes de expor cada imagem. Para o Marketplace eu coloco ali os meus saquinhos de muda. Para a página do Facebook, a página oficial da loja, eu coloco já em um vaso bem mais bonito, bem mais apresentável. Porque aí você vende também pelo visual. A Iraci Paula comentou o seguinte: como calcular o preço da planta? Aqui é onde a gente se perde muito. E eu perdi muito aqui no início. Mas é aquela situação, né? A gente não tem conhecimento ainda. Eu comentei em algum vídeo aqui que eu caí nesse mundo da jardinagem de paraquedas. Quando eu me vi, eu já estava fazendo isso. Então eu não fui em busca primeiro de conhecimento para depois começar a vender. E isso para mim foi bem positivo, porque eu não fiquei esperando o melhor momento para começar, né? Comecei com aquilo que eu tinha. E tá dando certo, graças a Deus. Mas assim, ó, quanto mais conhecimento a gente tem sobre aquilo, evita de a gente passar por alguns erros. E aqui sobre essa questão do cálculo do preço das plantas, isso aqui envolve várias coisas. Aqui no meu caso, eu procuro cultivar essas plantas até para que eu não fique comprando de fornecedores. Se você compra do fornecedor, tudo que você vai fazer vai ter que entrar aqui, vai ter que ter um custo. Por exemplo, coloquei aqui para ela, ó, para calcular o preço de sua planta, some todos os custos envolvidos. O valor da muda, do vaso, dos substratos, dos adubos e de outros materiais utilizados. Depois acrescente o valor do seu trabalho e a margem de lucro. Por exemplo, se uma muda é R$ 5, o vaso R$ 8, substrato R$ 4, o adubo e outros materiais R$ 3, o total de tudo isso aqui, dos custos, vai ser R$ 20. Se você acrescentar R$ 10 pelo seu trabalho e lucro, poderá vender essa planta por R$ 30. E isso depende muito da espécie. Tem plantas aqui que me custa R$ 10, R$ 5. Tem plantas aqui que custa R$ 300. Então vai depender muito da planta, muito da espécie da planta. Você tem que conhecer a sua planta também para poder colocar um valor justo. E o seu trabalho também tem que ter um valor. Você não vai trabalhar por trabalhar, você tem que ter uma noção do quanto que vale as suas horas. Uma outra situação aqui, ó, o que eu faço aqui para me ter mais lucro naquilo que eu vendo? Eu procuro fazer o meu próprio substrato. Eu uso essas estratégias de usar os saquinhos plásticos para fazer as mudas, as garrafas PET. Então, o vaso, obviamente, eu vou ter que comprar, porque eu não sei fazer e também, né, por mais que eu soubesse fazer, eu teria que fazer de cimento ou de barro. Isso ia ter um custo. Então, no momento, compensa muito mais comprar. Então, se você procurar aprender a fazer
o substrato, a multiplicar suas mudas, isso já vai economizando para você ter que ter sempre alguém para te estar repondo esses materiais, te fornecendo esses materiais. Eu entendo que às vezes a gente mora em um local que a gente não tem como fazer o nosso próprio substrato, né? E cada planta ela vai ter uma necessidade específica. Tem plantas que precisam de um substrato mais arenoso, outro mais argiloso. Então, para isso a gente precisa ter esses materiais para poder fazer isso. E você não tendo, aí realmente você vai ter que ir em busca de um fornecedor, de alguém que venda mais barato para você. Mas tem uma outra coisa aqui que a gente pode usar também para diminuir os custos, que é você pegar os resíduos da cozinha, sabe aquilo que a gente joga no lixo? As cascas dos legumes, das frutas, folhas que a gente junta no quintal. Isso tudo pode ir para uma composteira e você fazer o seu próprio adubo. Vai ter planta que vai precisar somente disso. Outras não, outras vão precisar um pouco mais de areia para você misturar com isso aí, para ficar um pouco mais solto, mais leve esse substrato, que é o caso da zamioculca, dos cactos, das plantas de folhagens também, elas precisam de um substrato um pouquinho mais leve, porque elas já no caule, na folha, já tem uma grande quantidade de água. Então, se você for encharcar esse substrato, pode ser que você perca a sua planta. Aqui, no custo, vai entrar tudo. Você vai precisar calcular tudo. Você vai precisar calcular a água, energia, o cultivo, tudo para que você não saia no prejuízo. Você vai precisar calcular também, se você não faz a entrega, ok, a entrega vai ser por conta do cliente. Porém, se você for entregar ou mandar entregar, isso também vai ter que entrar aqui dentro do seu cálculo. O comentário da Maria Lúcia, ela diz assim, ó, estou botando baratinho para vender, está muito difícil. Baratinho os produtos dela, né, que ela está vendendo. Isso aqui é uma falsa ilusão de que a gente está vendendo. Por quê? Difícil tá para todo mundo. A gente está numa época no Brasil que não tá fácil para ninguém. Não quero nem falar de política, né? Mas os preços só elevam e para quem vende, para quem empreende, não é um cenário legal nesse momento, ainda mais, né? O Brasil nunca foi um país de sonho para quem empreende. E está ficando cada vez mais difícil. Só que isso não pode ser um ponto negativo. Você tem que fazer com que a gente busque algo melhor para que a gente possa conseguir se manter nesse meio. E vender barato, quem vai perder é você. Porque as pessoas também, elas não valorizam o nosso produto só porque é barato, ou então só porque é caro. O que você precisa oferecer aqui é qualidade. Você precisa oferecer um produto que as pessoas, elas voltam para comprar. Você só fideliza um cliente quando ele voltou com você várias vezes. Pode ser que ele volte uma vez ou duas vezes, mas na segunda vez que ele teve a segunda decepção, se é que ele vai voltar, você perdeu a chance de fidelizar ali o seu cliente. E o que a gente precisa entender aqui também, o que nos ajuda aqui não é ter muito cliente, é você fidelizar o seu cliente. Às vezes nós vendemos barato demais, mas é algo que o cliente não retorna. Foi tão barato que ele não vai retornar, porque não teve qualidade, você não se interessou pela qualidade. Olha, uma experiência minha. Certa vez eu fui na feira, tinha uma senhorinha que vendia várias plantas medicinais. E aqui no meu jardim eu tenho plantas de tudo quanto é jeito. Desde as punks, que são as plantas comestíveis não convencional, como as terapêuticas, aromáticas, plantas ornamentais. Tenho várias plantas. E nesse dia eu fui com essa senhorinha, eu já tinha passado lá várias vezes e eu ainda não tinha essas plantas. Comprei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer a muda para um outro recipiente, porque uma das coisas que eu faço, meu gato correndo ali, não sei se é cobra ou calango, porque outro dia a minha gatinha, eu não sei, gente, saindo aqui do assunto rapidinho, a minha gatinha matou uma cobra bem aqui, por isso eu tô de olho ali. Agora eu não sei se essa cobra em algum momento veio pra cá, mas era pequenininha, mas não se sabe a quantidade de veneno, né? Aliás, nem sei se ela era venenosa ou não. E eu também não sei se a gatinha trouxe a cobra lá do mato, que eles têm acesso à rua. Tudo ela traz, se ela mata um calango ela traz. Ou se realmente estava por aqui. Mas eu já limpei, já dei uma olhada. Mas é sempre bom ficar de olho. Por isso quem tem jardim, a gente está numa época bem quente. Pelo menos aqui na região do Amazonas está muito quente. Então faz com que esses animais, eles procurem abrigo
Mantenha o seu jardim limpo, bem arejado, para não ter esse tipo de surpresa. Voltando aqui, ó. Fui essa senhora, comprei essas plantas, cheguei em casa, mudei de recipiente. Todas as vezes que eu compro uma planta, seja da floricultura, de qualquer outro lugar, eu mudo de recipiente e eu mudo de substrato. Não tiro tudo, né? Naquilo que está bem grudado na raiz eu não tiro, mas eu tiro bastante porque eu não sei como é que está aquele substrato. Então eu renovo a planta com outro substrato. E no que eu fiz isso, essa planta ela estava sem raiz. E assim, ó, uma dica que eu dou, se você vai vender uma muda por estaquias, o que você faz? Você precisa esperar o tempo de enraizamento, para que você tenha segurança de que aquela planta realmente ela vai pegar na casa do cliente. Porque uma vez que ele compra e essa planta morre, quem perde credibilidade é a sua marca, é você. O cliente não volta para comprar com você. Porque primeiro que ele vai se sentir enganado, né? Você só pegou, fiou na terra e colocou para vender. Quando você faz isso no primeiro dia, a planta tá linda, tá bonita. Mas passando o segundo, terceiro dia, pode ser que ela nem se desenvolva. Então você precisa esperar esse tempo para poder fazer esse anúncio. E foi o que aconteceu. Eu não voltei mais lá, perdi totalmente a segurança de comprar, porque eu imaginei que pode ser que da segunda vez eu tenha esse mesmo problema. Então é importante esperar esse tempo para a planta enraizar e aí você ter a total segurança de colocar para vender. A pergunta da Lívia Oliveira, que também não é uma pergunta, é um desabafo. Tenho 6 meses que estou vendendo plantas. Às vezes me sinto frustrada, não consigo vender muito. Lembra da questão da paciência, da constância? Para quem está com 6 meses vendendo plantas, ainda é um bebê. A gente ainda vai passar por muito mais perrengue do que 6 meses. Então, assim, ela está começando ainda nesse ramo. E uma outra coisa que a gente precisa entender aqui da venda de plantas. Se você não vende comida, você não vende alimento, você não vai vender todos os dias. Uma coisa que se vende todos os dias é alimento. Todos os dias nós precisamos comer. Então, se você quer vender todos os dias, você tem que trabalhar com alimento. Algo que seja comestível. Se não for isso, você vai ter que ter muita paciência. E plantas também a gente vende muito, às vezes, por época. Por exemplo, Dia das Mães, Natal, nessas datas comemorativas, são as datas que mais a gente vende. Tirando essas datas, você vende para quem realmente gosta de planta. Para quem quer começar a fazer uma atividade através das plantas. E a segunda opção seria você ter uma outra renda além das plantas, porque aí não te traz tanta frustração e te faz desistir do negócio. Porque se você for ficar só confiando na venda de plantas, você realmente vai desistir. Porque vai chegar meses que você não vai vender nada, nada. Essa é a grande realidade. A não ser que você já seja uma grande floricultura, um grande viveiro, que você já tenha o seu nome no mercado, que as pessoas já conhecem o seu trabalho e você não vende só planta, você é uma mentora, você é uma paisagista, você faz várias outras coisas além de fazer mudas. Aí sim, você consegue ter uma rentabilidade sustentável durante todo o ano. Fora isso, você vai se frustrar mesmo. Então tenha consciência de que planta não se vende todos os dias. E já caminhando para o final desse vídeo, vou ler mais 2 comentários, que é uma sugestão para enriquecer aqui o nosso conteúdo. Vamos ler aqui da Dimara Araújo. Ela diz assim, ó, eu já tinha minha loja, estava linda, mas quando veio a enchente de 2024, levou tudo embora, perdi tudo que tinha e agora estou começando outra vez. Eu acredito que ela está falando ali do Rio Grande do Sul, no tempo da enchente, acredito que seja. Com esse comentário da Dimara, a gente percebe o que? A perseverança. Lembra da constância? De que a gente não vai desistir nos primeiros momentos? Ela passou por uma enchente. Às vezes a gente está passando por momentos de muitas dívidas, de muitos problemas, que aquilo que a gente está fazendo parece que não está dando certo. Aí você precisa olhar para esses comentários de pessoas que, apesar de, elas decidiram continuar. E se a gente decide continuar, não tenha dúvida de que Deus ele vai lhe ajudar. Ele vai nos sustentar nos momentos mais difíceis. John Viana. Estou na mesma, com muitas plantas em casa, do nada tive esse toque do tipo,
por que não vendo algumas mudas? Então comecei a juntar algumas coisas para começar as vendas, inclusive coletando plantas de descartes na minha cidade. Aqui ele olhou para aquilo que ele tinha e decidiu começar. Para você começar, você pode olhando para as ruas, para aquilo que é jogado, para aquilo que as pessoas não querem mais. Não tem valor para ela, mas tem valor para você. E uma vez você cuidando disso com muito carinho, dando ali a sua atenção, agarrando a oportunidade que te surge, você pode começar. Comece que nem um John, ele coletando essas plantas de descartes da própria cidade dele, e começou um negócio. E você pode começar também com aquilo que você tem. Para a gente começar, a gente precisa de, só repetindo lá no início do vídeo, fé em Deus, credibilidade naquilo que a gente faz, perseverança, constância e você em busca de conhecimento. Muitas vezes a gente vai começar sem conhecimento, mas isso não vai fazer com que você fique ancorado nisso. Você vai em busca de conhecimento, vai em busca de informação para que você ganhe segurança e pratica aquilo que você faz. Uma das coisas que a gente mais está vendo nos nossos dias atuais é assistir pessoas falando de coisas que elas não praticam. Dificilmente você vai conseguir se sustentar vendendo um produto que você não usa. Então você precisa ser não só o representante do seu produto, mas você precisa ser o consumidor do seu produto. Se você conhece aquilo de fato, você vai conseguir vender segurança. Hoje a gente vende mais do que produto, a gente vende confiança. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, um forte abraço. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui nos comentários. E no próximo vídeo eu trago novamente perguntas e respostas. Abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!